A AMO funciona num sistema muito semelhante ao da Liga, com a característica que é com o público infanto-juvenil, né? Hoje nós atendemos 45 pacientes, mas nós temos um diferencial, nós atendemos seis municípios da região metropolitana. Uhum. Por que isso? Porque em toda a região metropolitana não tem atendimento oncopediátrico. A característica, o que diferencia os nossos atendimentos é justamente assim, a Liga atende o paciente que está em tratamento no Hospital Regina, né? E nós, na AMO, precisamos atender o paciente que está em Porto Alegre, porque somente em Porto Alegre é feito o tratamento de oncopediatria. Se me permite, só uma pequena correção, a Liga atende Porto Alegre, também, inclusive dá a passagem do ônibus sim, direto e inclusive extensivo ao acompanhante para que a pessoa não precise ir sozinha. Sim. Porque quando a prefeitura que faz o agendamento vê que não há especialista aqui na Oncologia SUS Regina, não há o especialista para aquele caso, eles encaminham para Porto Alegre, mas ele continua sendo nosso paciente e a gente monta toda a estrutura para que ele consiga ir até Porto Alegre e fazer o tratamento dele. Então, nesse aspecto também tem essa semelhança, é o mesmo estilo de trabalho. O que nós fizemos, além disso também, é a questão da formação dessa criança, né? Porque a criança com câncer está na escola, ela precisa continuar com o ano letivo dela e, enfim, outras habilidades também. Então, nós temos dentro da AMO, além desse tratamento de apoio médico, como a Teonisa falou com relação à Liga, nós temos também o apoio de oficinas de informática, oficina de artesanato, o apoio pedagógico, que a gente faz essa conversa com a escola, a família, a criança, né, para garantir esse direito ao estudo. Porque uma criança, às vezes, varia muito de tipo de câncer que tem, né? Mas, às vezes, ela pode ficar afastada da escola 3 meses, 4 meses. Então, para que não perca o ano, precisamos dar esse apoio. Bom, continuando aqui com o nosso programa, o senhor falava, doutor, antes, em relação à prevenção do câncer. E aí falou do estilo de vida, né, que a gente leva hoje em dia. E também, especificamente, eu gostaria de saber dos tipos de câncer que a gente falou no início aqui. Câncer de pele, como prevenir, câncer de mama e câncer de próstata. Bom, nós sabemos que o câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele não melanoma, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, que são tumores que podem ser prevenidos através evitar a exposição solar, utilizar filtro de proteção, evitar aquele horário de maior risco das 11 às 15 horas. Então, esse é um tumor que geralmente ele não leva o paciente ao óbito, mas pode levar a grandes mutilações. É um tumor que tem uma elevada taxa de cura, desde que seja realizado um diagnóstico precoce. Quando o paciente apresenta aquela lesão de pele, que é uma lesão de pele que não cicatriza, um ferimento de pele que não cicatriza, que coça, que sente um pouco de dor, que por vezes sangra, esse ferimento ele deve ser avaliado por um dermatologista. Manchas. As manchas, nós sabemos que o melanoma é um câncer de pele muito grave, que também, quando diagnosticado precocemente, tem uma elevada taxa de cura. Toda aquela mancha que tiver um aumento de tamanho, bordas irregulares, diferentes cores no seu interior, elevadas, e que começarem a causar sintomas, a pessoa percebe que a mancha coça, a mancha sangra, ou a mancha ela está crescendo, essa mancha ela deve ser avaliada por um dermatologista. É importantíssimo. Há determinados sinais que apresentam a indicação de serem removidos. E quando se faz um diagnóstico precoce do melanoma, a chance de cura é elevada, já que essa sim, o melanoma, diferente dos outros cânceres de pele, o melanoma apresenta, num estágio avançado, uma taxa de letalidade muito alta. Bom, em relação ao câncer de pele, o que não é melanoma, a prevenção basicamente é protetor solar. Uma das principais formas é protetor solar, evitar a exposição solar em horários de risco. Principalmente aqui nós vivemos num local que a população é uma população
de origem europeia, caucasiana, pele clara, olhos claros, de uma população de maior risco de desenvolver o câncer de pele. Então essa população deve evitar exposição solar, utilizar utensílios de proteção como boné, chapéu, roupa comprida quando vai se expor ao trabalho em ambientes expostos ao sol. Esses pacientes apresentam maior risco de desenvolver essa doença. Então, prevenindo com a exposição, a gente evita o desenvolvimento dessa doença. Na rede de saúde pública, não sei se vão saber me dizer, doutor, tem, por exemplo, protetor solar gratuitamente? Bom, essa é uma pergunta que até fico em dúvida em lhe responder. Acho que não. Mas deveria, né? Deveria. Deveria ter na farmácia comunitária, mas Exato. não tem. Bom, e aí em relação ao câncer de mama, é a mamografia? O câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres e, ao mesmo tempo, é o câncer que mais mata. Ele é um câncer, quando diagnosticado precocemente, apresenta uma elevada taxa de cura, por vezes maior que 90% de cura. Ele é um câncer que ele é relacionado a fatores hormonais, aquela mulher que não teve filhos, teve uma primeira menstruação precoce, acabou de menstruar após os 55 anos, uma menopausa tardia, aquela mulher que obesa, a gente sabe que a obesidade tem muita relação, porque os pacientes obesos têm uma maior produção de estrógeno, e o estrógeno continuamente estimulando a mama é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Porém, a gente sabe que o câncer de mama, com a realização da mamografia, preferencialmente após os 40 anos, anualmente, ou em determinados casos, às vezes é espaçado um pouco mais, mas após os 40 anos, a mamografia sendo realizada anualmente, nós conseguimos rastrear o câncer de mama e conseguimos uma detecção precoce, aumentando consideravelmente os casos de cura desse tumor. Por vezes eu vou em algumas comunidades falar sobre o câncer de mama e pergunto para as mulheres: alguém aqui realizou a mamografia? E muitas mulheres, alguém aqui realizou a mamografia esse ano, e muitas mulheres após os 40 anos não realizaram a mamografia, desconhecem a mamografia. Esse é um dado que parece que é difícil de acreditar, mas infelizmente acontece ainda na nossa sociedade. E essa sim tem na Rede SUS. E essa sim é um exame de prevenção presente na nossa Rede SUS. Nós temos o mês Outubro Rosa, que a Liga faz uma campanha bem importante para divulgar a importância da mamografia. O Dia Rosa da Mulher, o dia em que ela vai realizar a mamografia, é um exame que auxilia em muito diagnóstico e pode prevenir uma morte. E o exame de toque? O toque retal, aí nós entramos no caso da próstata. Exato. O câncer de próstata é o câncer de maior incidência nos homens, após, é claro, o câncer de pele não melanoma. E é um câncer também que podemos realizar um diagnóstico precoce com um exame do PSA, um exame de sangue, associado a um exame de toque retal. O paciente após os 40 anos é imprescindível que ele procure um urologista para realizar esse acompanhamento. Bom, imagino que nos homens também há um receio ainda maior. Se as mulheres não fazem a mamografia, os homens que normalmente não são muito de cuidar da saúde também dificilmente fazem esse acompanhamento, ou eu estou errada? Sim, esse é um fator. A nossa sociedade gaúcha, aqui falando, é muito masculinizada. Temos um determinado preconceito que felizmente vem diminuindo durante estes anos, graças às campanhas que são realizadas. Temos o Novembro Azul, que é uma campanha que é realizada para a prevenção do câncer de próstata, e com investimento em prevenção nós conseguimos abranger uma maior comunidade de pessoas que realizem essa prevenção, desmistificar todo esse pensamento equivocado que existe sobre o câncer, conscientizando muito bem as pessoas. É claro que no Brasil, quando nós falamos de investimento do câncer, nós ficamos um pouco até frustrados, porque se pegarmos o ano de 2010, por exemplo, o Ministério da Saúde investiu 2 bilhões de reais no câncer, sendo em prevenção, tratamento, 2 bilhões de reais. Se pegarmos os Estados Unidos, no mesmo ano de 2010, investiu 150 bilhões de dólares ao mesmo fim.
Então nós vemos que ainda hoje, infelizmente, os nossos gestores, por mais que tenham sido realizados alguns esforços, são esforços insuficientes para tratarmos o câncer, combatermos, prevenirmos e proporcionar a grande maioria daqueles pacientes que têm câncer um tratamento adequado. Bom, a gente segue conversando sobre esse assunto, mas agora nós vamos ao intervalo comercial e em seguida eu volto para falar mais sobre esse assunto e também para falar da questão psicológica que é importante para essas pessoas que são diagnosticadas com câncer e depois vamos perguntar se câncer tem cura. O doutor vai explicar aqui para a gente. Já voltamos.